O verso para memorizar da nossa lição diz o seguinte: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Que coisas? As coisas da história do povo hebreu, os eventos da história do povo hebreu. Se tornaram como exemplos para nós hoje, o povo de Deus do século 21. Veja, irmãos, as coisas que aconteceram no século 15 a.C., no século 10 a.C., na época de Cristo, elas servem de exemplo para nós hoje. Para nós que somos o povo de Deus, dos últimos dias da história deste mundo. Uma experiência do povo hebreu, logo após ter saído da escravidão do Egito, aconteceu no lugar denominado Meribá. E o que aconteceu lá? Qual foi o evento? O povo estava com sede. O povo estava com sede e estava inquieto, estava com medo de ficar sem água, estava com medo de morrer de sede. Veja, irmãos, tinha acontecido uma série de milagres antes deste evento. A libertação do Egito, a milagrosa libertação do Egito, as pragas, depois a saída do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, o maná dado diariamente, e agora o povo estava com medo de morrer de sede. Isso era incredulidade, irmãos, isso era falta de fé. E eles foram reclamar com Moisés. Coitado do Moisés, não é, irmãos? Levando esse povo reclamador, esse povo impaciente, esse povo que não tinha descanso. Êxodo 17:2, lá diz assim: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Por que Moisés falou isso, irmãos, que eles estavam tentando ao Senhor? Porque, na verdade, a discussão, a reclamação era com Moisés, mas o que eles estavam mostrando era incredulidade para com Deus. Nesse mesmo evento, nessa mesma situação, eles falaram: você tirou de lá, tirou a gente do Egito para vir morrer aqui de sede, nós e o nosso gado? Veja, estavam reclamando com Deus, desconfiando de Deus, não tendo confiança em Deus. Murmurações, reclamações. Davi, irmãos, num salmo, já 500 anos depois desta data, reporta essa mesma situação. Salmo 95, eu vou ler dos versos 7 até o verso 11. 95, 7 a 11. Pois ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, no dia da tentação do deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse: é um povo que erra de coração e não conheceu os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Davi estava falando aqui, irmãos, do evento que tinha acontecido lá com Moisés. Quando eles tentaram ao Senhor, e o que aconteceu, irmãos? O Senhor se irritou com ele. O Senhor se irritou com ele durante 40 anos. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que a paciência de Deus é infinita, que nós podemos tentar a Deus o tempo todo, ao longo da nossa vida. E o Senhor sempre vai nos perdoar, o Senhor sempre vai cuidar de nós, vai satisfazer as nossas necessidades. Até nesse evento lá em Meribá, o Senhor deu água para o povo. Falou para Moisés ferir a rocha, e a rocha forneceu água para o povo. Mas veja, irmãos, Deus também tem seus limites. E nesse evento com o povo hebreu, estava passando do limite de Deus. E o que aconteceu, irmãos? Aquela geração não entrou na terra prometida, aquela geração não entrou no descanso. Eles morreram no deserto ao longo dos 40 anos de peregrinação. Mas veja agora, irmãos, um texto para nós, para a Igreja de Deus hoje, para a Igreja cristã. Hebreus 4, 7.
Ontem nós já estudamos bastante sobre o livro de Hebreus, mas Hebreus 4:7 diz assim: hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Lá no texto de Salmos também dizia assim: hoje, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração, como em Meribá. Sabe, irmãos, o Senhor está falando, não endureçam o coração, aceitem o meu convite, aceitem o meu chamado, arrependem-se. Arrependem-se todos vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês se salvem. Hoje, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Por que é isso? Esse é hoje, irmãos? É hoje porque é urgente, não é para amanhã. O Senhor não está falando assim, ó, quando amanhã você ouvir a minha voz, atente para ela, atenda a minha voz. Quando for lá, você não endureça o coração. O Senhor está falando assim, é hoje. Hoje, quando eu ouvir a sua voz, isso é para nós, irmãos. Isso é para mim. Alfredo, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Faça a sua vontade. Em Hebreus 4 ainda, versos 5 e 6, falando sobre desobedecer a Deus e, portanto, não entrar no descanso, versos 5 e 6 de Hebreus 4 diz assim: e outra vez no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. A quem é que foram pregadas as primeiras boas obras? Quem primeiramente recebeu o evangelho de salvação? O povo hebreu, irmãos. O povo hebreu enquanto nação. E tiveram uma demonstração concreta de salvação ao serem libertos do Egito. Mas aqui o autor do livro de Hebreus, já no Novo Testamento, no primeiro século da igreja cristã, está falando assim, ó, eles não entraram no descanso. Não entraram enquanto nação, irmãos. Ainda que alguns entrem nele. Alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Alguns judeus que aceitaram a Cristo, que deixaram as suas tradições, que estavam baseadas na lei, baseadas em fazer coisas para ser salvo, baseada na exclusividade, no exclusivismo de ser o povo de Deus, de se achar o povo de Deus, mas de não fazer a vontade de Deus. Alguns judeus se converteram ao cristianismo e agora, então, vão entrar no descanso. Mas o importante é notar, irmãos, a urgência. Hoje, lá no texto de Davi, 1000 anos antes de Cristo, ele já estava falando, olha, hoje, é agora que você tem que ouvir a voz, agora que você não pode endurecer o coração. O autor de Hebreus está falando também, hoje, irmãos, é hoje mesmo, dia 8 de setembro. É hoje que você tem que ouvir a voz, é hoje que você não pode endurecer o coração. Não deixar para depois, não irritar a Deus. Já pensou, irmãos, o risco que a gente tem de fazer com que Deus perca a paciência com nós? Fazer com que Deus se aborreça ao longo de anos. A Bíblia diz que ele se irritou por 40 anos. Eu tenho 70 anos, irmãos. Será que eu tenho irritado a Deus ao longo da minha vida? Quantos anos eu tenho irritado a Deus? Você, pense, que idade você tem? Nessa sua idade, quantos anos você tem irritado a Deus? Você tem deixado Deus para lá? Você tem não praticado a vontade de Deus? Não aceitado o Evangelho? Não aceitado as boas novas? Ora, as boas novas da salvação. Salvação em Cristo Jesus. O que está relatado na Bíblia, irmãos, com o povo hebreu, é advertência para nós. Mas eu quero ler um texto muito bonito, irmãos, Apocalipse 3:20. E quero concluir com esse texto, Apocalipse 3:20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele
comigo. O Senhor Jesus, irmãos, está hoje à nossa porta, batendo. Ele quer entrar, ele não vai arrombar a porta. O Senhor Jesus quer que você abra, quer que eu abra a porta. E se nós abrirmos a porta, irmãos, ele vai entrar e vai cear conosco. Quando alguém nos convida para uma refeição, irmãos, ele nos convida com prazer, para que a gente possa compartilhar um alimento junto. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer com cada um de nós. Não endureça um coração. Abra a porta para Jesus e ele vai entrar e vai cear com você. E você vai ser feliz e você vai estar descansado, porque o Senhor Jesus vai ser o Senhor da sua vida. Nós falamos muito o Senhor Jesus como Salvador. O Senhor Jesus é o nosso Salvador, mas o Senhor Jesus tem que ser também o Senhor da nossa vida. E Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Salvador e quer ser Senhor da nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos ser receptivos, não endurecer o coração, mas receber as boas novas da salvação e nos alegrarmos nela.